Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips e se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu já te peço aí que se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais aí o nosso canal, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Então espero ter ajudado lá com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 22 de novembro de 2023, quarta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui às nossas análises, vamos lá para a Primeira Liga do Azerbaijão. Bem cedinho, 6 horas da manhã, temos a equipe do Iravan e o DeFi. Vamos analisar aqui os jogos. O Iravan, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já a equipe do DeFi, dos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Confronto diretos não temos. O Iravan jogando em casa os últimos 3 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1 também. Já o DeFi, jogando fora de casa os últimos 3 jogos, perdeu todos os 3. Vamos olhar aqui as classificações. O Iravan está aqui na 5ª colocação, com 14 pontos. Em 8 jogos, fez 13 gols, sofreu 6. Já o DeFi é o lanterna aqui do grupo, na 10ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 8 jogos, fez 2 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida, mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe aqui do Iravan. Vamos aqui agora para a Copa da Grécia. 10 horas da manhã, temos a equipe do Iotais e o Atromitos. Vamos analisar aqui os jogos. Iotais, nos últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 2, perdeu apenas 1. Já o Atromitos, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 também. Confronto direto não temos. O Iotais, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 jogos, empatou 2. Já o Atromitos, jogando fora de casa os últimos 5, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. E minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Atromitos, o Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora na Superliga do Uzbequistão. 10h15 da tarde, temos a equipe do Buchoró e o MK. Vamos analisar aqui os jogos. O Buchoró, os últimos 5 jogos, perdeu 4, só empatou apenas 1 jogo. Já o MK, dos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Buchoró, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o MK, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2, empatou 1 jogo e perdeu 2 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Buchoró é a lanterna aqui do grupo, na 14ª colocação, com 15 pontos. Em 24 jogos fez 12 gols, sofreu 33. Já o MK está na 4ª colocação, com 42. Em 24 jogos fez 41 gols, sofreu 33. E minha análise para essa partida é mais de 1 gol e meio na partida, ou a equipe do MK para marcar mais de 1 gol e meio. Vamos aqui agora para a Bósnia e Herzegovina. 2 horas da tarde temos a equipe do Zrinjski e o Cherokee. Vamos analisar aqui os jogos. O Zrinjski, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Cherokee, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Zrinjski, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1 jogo. Já o Cherokee, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Zrinjski está aqui na 3ª colocação, com 26 pontos. Em 13 jogos fez 26 gols, sofreu 15. Já o Cherokee está na 6ª colocação, com 20 pontos. Em 12 jogos fez 13 gols e sofreu 10. E minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou a equipe do Zrinjski para marcar mais de 1 gol e meio na partida. Vamos aqui agora na Eslovênia. 2 horas da tarde temos a equipe do Nafta e o Celje. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Nafta, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1 jogo. Já o Celje, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Nafta, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Celje, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1 também. Minha análise para essa partida é mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Espanha. 5 horas da tarde temos a equipe do Zamora e a equipe do Vila Real. Vamos analisar aqui os jogos. O Zamora, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1 jogo. Já a equipe do Vila Real, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. O último confronto das equipes foi ambas marcam. O Zamora, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo também.
Já o Vila Real, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Minha análise para essa partida é a vitória do Vila Real, o Mar de Goimê na partida. Vamos aqui agora para o Brasileirão Série A. 7 horas da noite temos a equipe do Cruzeiro e o Vasco da Gama. Vamos analisar aqui os jogos. O Cruzeiro, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Vasco, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um, empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Cruzeiro jogando em casa, os últimos 5, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Vasco jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Cruzeiro está na 16ª colocação, beirando aqui o grupo de abaixamento, com 40 pontos. Em 33 jogos, fez 30 gols, sofreu 28. O Vasco da Gama está logo acima, na 15ª colocação, 40 pontos também. Em 33 jogos, fez 35 gols, sofreu 43. E minha análise para essa partida, vou aqui de escanteio, mais de 3,5 no primeiro tempo, beleza? E para encerrar nossos jogos, indo lá para a Argentina, 9h10 da noite, temos a equipe do Boca Juniors e o Estudiantes. Vamos analisar aqui os jogos. O Boca Juniors, os últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu apenas um jogo e venceu um também. Já o Estudiantes, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um, empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Boca jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2 jogos. Já o Estudiantes, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Minha análise para essa partida vai para escanteios também. Mais de 12,5 no primeiro tempo, beleza? Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Superliga do Uzbequistão, temos a equipe do Buxoró e a equipe do MK. Coloquei aqui resultado final, vitória da equipe do MK. Indo lá para a Croácia, temos a equipe do Zinski e o Shiroki. Coloquei resultado final, vitória da equipe do Zinski. Juntando essas duas odds, deu cotação de 1,82. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para você ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele like aí no vídeo, pô, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!